Boa noite, moçada. Mais uma vez aqui, Mesa de Boteco na área, episódio número 6, um episódio muito especial para a gente falar sobre o campeonato italiano com um grande amigo nosso, o Zé Catapano, ou Catapano, vocês vão entender daqui a pouquinho a história. Estou novamente aqui com os meus amigos, parceiraços aqui, o Jonas Moon, nosso Goiás, o Cabrito, o Bruninho Bertoni, o Barraca. Queria agradecer mais uma vez as visualizações, as curtidas que vocês dão no nosso canal. Acompanhem a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube. Não deixem de compartilhar o vídeo, dar aquela curtida maneira e bora para a vinheta, produção. Opa, aquela vinheta famosa, né? Espera aí. Assim que é, Zé, desse jeito mesmo, viu? Aqui quem sabe faz ao vivo, fica tranquilo. Pedir pra parar. Sempre boa essa vinhetinha. Vamos lá. Aí, né, cara? Antes de mais nada, dá licença aqui, ó. O barulho bom, hein? Saúde. Minha mulher tá louca comigo, já que não tá respeitando nem a segunda mais. Eu tenho que lembrar no domingo e no sábado que eu tenho a segunda agora como opção. Eu não lembro, entendeu? Então, geralmente segunda eu tô passado já na segunda. Vamos lá, moçada. Hoje a gente vai falar aqui sobre o campeonato italiano, mas a gente vai focar bastante na história e na paixão pelo Napoli. O Zé, esse amigo nosso aqui, ele tem uma descendência daquela região na Itália. Eu conheço ele já há um bom tempo, pelo menos uns 10, 12 anos aí, né, Zé? E cada vez que a gente se encontra em churrascos, em conversas ali, a gente sempre acaba entrando nesse assunto de futebol, porque a gente percebe que o Zé é tão fanático quanto a gente, só que além desse fanatismo do futebol local, ele ainda tem essa paixão, que é até maior, eu digo, aí do que do Corinthians, né? Que eu sei que você é torcedor do Corinthians, né, Zé, pelo Napoli. Então, eu queria saber de você. Conta um pouquinho aí da sua história. Quem que é o Zé Catapano? Catapano é nome mesmo, né? Não é apelido, né? Para que time você torce? E, assim, como veio essa paixão pelo Napoli? Conta um pouquinho pra gente aí de como você virou esse torcedor fanático do Napoli. Boa noite, meu amigo. Boa noite, senhores. Obrigado pelo convite. Muito honrado, né? E eu tenho acompanhado todos os programas aí e é bem legal, né? E quando o Guilherme falou do convite, falei, pô, que bacana, né? E eu sempre gosto de falar do Napoli, porque para mim é falar da história da minha vida, é falar da história da minha família, né? E o meu pai, né, na verdade, ele nasceu em Nápoles, né? E ele que me ensinou essa paixão pelo Napoli. E a gente, assim, ele também era um corintiano fanático, mas eu costumo dizer, assim como ele, que o Corinthians ele escolheu e o Napoli está no sangue. Então, declaração forte. É uma coisa muito diferente, né? Porque nós, quando nós torcemos aqui para os nossos times aqui no Brasil, a gente sempre tem uma rivalidade local, né? O Gui é São Paulino, tem o corintiano, quer dizer, existem grandes torcidas dentro de uma mesma praça ali, numa mesma cidade. E o Nápoles é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, né? Considerando toda a grande região da Campanha ali. E não tem time que não seja o Napoli. Então, é uma grande representação daquela região. O Napoli não é só o time, é a representação daquele povo todo, né? Meu pai veio para cá pequenininho, ainda bebê, com 1 ano e pouco de idade. E o meu avô, que era muito fanático pelo Napoli, já na época, o Napoli foi fundado em 1926. E o Calcio já era muito jogado na Itália na época, né? E quando estoura a guerra, para tudo, e o senhor Mussolini, torcedor da Lazio, né? Ele nutria muita simpatia pelos times do norte, né? E assim, a Itália, assim como a Espanha, né, embora não se fale muito disso, a Itália é um catado, é um juntado de várias etnias, né? Você tem os venezianos, né? Você tem lá o povo da Lombardia, o Piemonte,
onde fica... Eu não gosto nem de falar o time de branco e preto, tá? Então eu vou me referir sempre a eles como time da montadora. Por que time da montadora? Porque eles são os donos da Fiat. Entendi. Para quem não sabe. Ou a Fiat é dono deles, uma coisa ou outra. Entendeu? Eu não falo o nome deles. Então, quando falar time da Fiat, vocês sabem quem são. Mas a gente pode provocar durante o episódio. Pode, sem problema. Não tem problema. Né? Você vê como é a coisa, né? Ontem eu vi o episódio falando do Celtic e do Rangers, né? Eu acho que realmente é a maior rivalidade do mundo, né? Mas Napoli e o time da Fiat envolve muito questão, não do aspecto religioso, mas do racismo e do preconceito. Eu acho que, se não for a maior do mundo, está entre as 3 maiores. Né? E, assim, a Itália é um país novo. Né? Como país, ela é unificada, acho que foi em 1880, 1890. E a região do sul da Itália, a Campania, a Sicília, eles são povos originalmente de origem grega, de origem mediterrânea, né? Então, o Garibaldi, que foi o grande general italiano que juntou todos os estados, matou lá mais de 1 milhão de napolitanos e tomou à força o estado napolitano na época. Então, a região de Nápoles foi anexada à força. Então, toda a cultura, a língua, né, o idioma próprio e tudo mais foi praticamente dizimado. Nápoles tem um idioma próprio, não se fala o italiano em Nápoles. Existe um idioma próprio lá. É tipo um catalão na Espanha, assim, vamos assim colocar, sim. Né? Fazendo uma associação, talvez para quem não sabe. E os italianos se referem aos napolitanos como terroni. Que significa? Significa como uma expressão bem forte, como se referem aos negros como níger. Né? Entendi. Eles provocam... O que é o terrone? Qual que é a origem do termo? Né? Eles dizem que os napolitanos são sujos, não tomam banho, são preguiçosos, ficam pedindo esmola o tempo todo. E quando eles veem uma banheira, ao invés de tomar banho, eles jogam terra para plantar manjericão. Filha da puta, não. Caraca. Isso que, por isso que quando se fala terrone é uma ofensa muito braba, assim, sabe? Uhum. Então, o napolitano não. O napolitano, assim, até por uma questão assim de religiosidade, ele não bate na mesma moeda, né? Uhum. Então, o máximo que se fala lá do piemontese, lá dos caras do norte, é que eles comem mal. Que os caras fazem comida para galinha, que nem polenta é comida para galinha. Não vamos entrar nesse mérito, vai que tem gente que gosta. Quem gosta, sinto muito. Né? Cada um gosta. Tem coisa melhor que polenta, gente. Isso eu concordo. Concordo, exatamente. Ô Zé, e assim, alguma coisa da sua infância, né, de repente marcou muito você? Alguma coisa que você lembra que o seu pai fazia, que seu avô fazia, né, dessa época aí, de quando eles vieram para cá? Então, quando eu comecei a ter... As minhas primeiras lembranças era quando meu pai me levava todo domingo na casa do irmão do meu avô já falecido, mas o irmão do meu avô tinha um rádio daqueles enormes que pegava a transmissão da RAI para a gente ouvir todo domingo o jogo do Napoli. Legal. E era muito difícil ouvir, assim, porque pegava mal a transmissão. E os primos do meu pai mandavam o Correio de Sera, que é um jornal rosa, igual o Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro. Uhum. Eu acho que eles até têm essa inspiração. Então, chegava aqui para nós com 4 semanas de atraso. A gente acompanhava o campeonato com 4 semanas de atraso. Isso, sim, não existia Bandeirantes, não existia nada para acompanhar o campeonato italiano. E eu lembro do meu pai, tinha uma tabela, ele anotava todos os resultados. Que da hora, cara. Paixão mesmo, né? A Band começou a passar o italiano, nos anos 90, né? Não, na temporada 86, 87. Então, tá. Já pegou a época foda. Pegou pelo menos. Então, o primeiro campeonato foi quando o Hellas Verona foi campeão, uhum. Né? Nesse ano o Napoli chegou em 5º ou 6º lugar, mas naquela temporada
né? No final daquela temporada, o Napoli já iniciava as negociações para trazer o Maradona de Barcelona. Uhum. Né? É que naquela época já era o maior jogador argentino, né? Naquele momento, o Maradona era o maior jogador da Argentina. Mas o Maradona, naquela época, pelo Barcelona, jogou a final da Copa do Rei contra o Atlético Bilbao e foi um jogo antológico que o pau fechou. Se vocês verem o tape desse jogo, você vai ver que é um dos jogos mais violentos da história do futebol, assim. É aquele jogo depois... que a cena lamentável, eles colocam um Raça Negra ao fundo pra chinela cantar, né? Os bambas lá, né? Quer? Toma. Lá. Tem uma cena do Maradona dando uma voadora num basco lá. Eu já vi essa cena. Esse cara lá, tarde, assim. Mas o Maradona, ele forçou para sair do Barcelona, né? Sim. Ele forçou, né? Eu lembro disso, que ele deu uma forçada. Estava insustentável para ele já, né? É. E aí, depois desse jogo, assim, ficou... A Espanha toda pedia a saída dele, sabe? Uhum. Então, para eles ligavam muito para essa questão da esportividade, né? E não sei o quê, então eu vou embora. Que bom, caiu no Napoli, né? Ô, Bruninho, manda uma aí. Você tem uma para mandar pro Zé? Que isso, tem demais. Ô, Zé, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Do seu time da Fiat, então, aí, o Juventão da Massa, é Juventus Futebol Clube, o campeonato, cara? O que acontece com os outros times, cara? Inter, Milan, Lazio, Fiorentina, o Napoli, cara, é só Juventus, cara. Então, parecer o campeonato, não sei, o campeonato carioca, que só tem 4. Eu só vou fazer um gesto para responder a sua pergunta. Pensei que era outro, mas ufa. Eu falei, vai mandar o Bruninho tomar no cu já. Mas o que acontece? Ia ser uma das maiores hegemonias da Europa, né? Sim. Que agora, esse ano, dificilmente vai ser, né? O Bayern da Alemanha, né? Se bem que o Bayern, assim, não sei quantos títulos seguidos estão, mas esse time da Fiat emplacou 8, né? 9, não foi? 8. Ia ser o nono. Ele ia ser o nono. Seria, mas, não vai assim, ser. A Inter só perde esse campeonato se der uma São Paulinada aí, né? Porque... Olha, respeita. Não, mas eu não acho que esteja tão para a Inter ainda não, cara. Eu acho que ainda tem jogo aí, ó. É que a Inter tá com jogo a menos, né? E tá com 68 pontos, né? E o Milan tá com 60. Então, a Inter também é um time, assim, essa tríade do mal, Inter, Milan, time da Fiat, eles são meio que favorecidos, porque a Inter teve um jogo adiado porque tinham 2 jogadores com Covid. E o Napoli já jogou com 5 jogadores com Covid no elenco, entendeu? Então, assim... É contra tudo e contra todos, Zé. Se um dia for campeão, é contra tudo e contra todos. Sim. Desses títulos que o time da Fiat ganha... o time da Fiat tem 35 títulos, que eles contam 35, tá? Mas, na verdade, são 33, porque 2 foram cancelados. 2 foram cancelados por causa daquele escândalo da loteria esportiva na década de 80. O Juventus caiu. É o que o Juventus caiu, não, né? Esse que ele caiu foi outro, tá? Quando eles caíram em 2000, da temporada 2002 para 2003, foi comprovado que eles compravam os outros times em conluio com a máfia da loteria esportiva italiana para acertar os resultados. Isso foi descoberto, comprovado, e esse time foi rebaixado. Nesse mesmo ano, foi quando o Napoli subiu para a Série A novamente. Esse é do 2003, tá falando, Zé? É o time do Nedved, é aquele time lá? E foi mas aí o Napoli quebrou, né? E aí teve que começar do zero praticamente, né? Sim. O Napoli caiu para a Série C, né? Primeiro caiu para a Série B em 99, na temporada 98-99. Caiu para B, passou 2 temporadas na B e caiu para C. No primeiro ano de Série C, terminou em 16º. Nossa, quase foi para D. Mas a média de público era 54 mil pessoas, tá? Na Série C. Maria. Na Série C.
É o Vila Nova da Itália? O Vila Nova tá na Série C e mete 40 mil pessoas. É o Tigrão, rapaz. Aqui no Goiás é o Tigrão, é isso aí. Não, mas sério, se tem uma coisa. Olha as comparações, hein, Zé? Não, uma coisa que eu acho que é muito. Que a gente, o Zé já ele é corintiano também, ele sabe disso, né? A fila, esse sofrimento da torcida, pelo contrário, faz as pessoas. Sim, enfim, se identificarem mais, né? Você mantém um relacionamento ali, uma fidelidade ao time muito maior. Óbvio que título é bom, todo mundo quer, mas tem todo um contexto também dessa fila, né? Dessa retomada do time, né? Da reconstrução. O napolitano, também. Ele não exige título. Uhum. Ele exige sangue, como eles falam, sangue pela malha, né? Uhum. E assim, contra a Juventus dá a vida. É isso, né? Carrinho de cabeça, né, Zé? No mínimo. Ô, Goiás, manda uma aí pro Zé. Não, Zé, deixa a gente passou aqui rapidinho, mas se eu tenho uma... primeiro, assim, de fato, o Maradona é o maior jogador da história do Napoli? Sim. Maradona não é só um jogador. Isso que eu ia te perguntar. A gente vê as imagens lá da cidade, com as pinturas dele na parede. Ele realmente trouxe... Você falou muito aí desse sentimento do Sul versus o Norte. Ele conseguiu inserir o Napoli no contexto nacional, ganhou uma Europa League, então realmente mudou o time, né? A questão do Maradona em Napoli é que assim, não foi nada planejado, né? Uhum. Ele foi para lá achando que ia para um time médio, de fato era um time médio até aquela altura, mas percebendo que era um cara fora de série, porque ainda não acontecia a Copa de 86. A Copa de 86 aconteceria no ano seguinte, e depois da Copa de 86, ele sendo já jogador do Napoli, é que o Napoli conseguiu montar um grande time, que viriam os títulos depois. Mas o Maradona, ele viu as mazelas. A região de Nápoles sempre foi muito pobre, até hoje né? Uhum. E ele se identificou muito com as origens dele lá em Buenos Aires, né? Então, ele ajudava muito as pessoas, era um cara que se preocupava muito com os mais pobres. O Maradona fazia jogo beneficente também, né? Não fazia... Fazia pelada para arrecadar dinheiro para os mais carentes, ajudava a igreja, quer dizer... fazia muita propaganda. E ele comprou essa briga contra o Norte. Comprou essa briga, ele sempre batia forte contra as políticas de assim, separação, né, que o Norte sempre trazia, que para eles, todo jogo contra o Napoli, isso até hoje, tá? Se você observar as faixas da torcida, sempre tem lá, por favor, Vesúvio, entre em erupção. Nossa, pesado, hein? Tem sempre isso, né? E contra esses times, ele comia a bola. Ele jogava a bola, mas contra esses times, se você vê os tapes dos jogos... O baixinho era foda, né? Nossa! E assim, não era sempre que vinha a vitória, mas a dedicação, né? Uhum. E ele inflamava o time, inflamava a cidade, e ele levantava orgulho de ser napolitano. Ele sempre dizia assim, você não tem que ter vergonha de ser napolitano, você tem que ter orgulho. Então ele mudou a cara, né? O napolitano sempre foi um povo assim, com muita vergonha, né? Por ser napolitano, por tudo que sofre, por tudo que passa. E ele levantou a estima. Na Copa de 90, que foi na Itália, o destino quis que a semifinal fosse no estádio, então, São Paulo contra a Itália. E aí o governo da Itália, muito preocupado, né? A organização da Copa, pedindo para os napolitanos torcerem para a Itália. O Maradona só respondeu o seguinte: agora vocês vêm pedir para os napolitanos torcerem para a Itália? O que aconteceu no jogo? 70 mil napolitanos torcendo para a Argentina. Mas tem uma imagem famosa na hora do hino, que algumas pessoas vaiaram o hino da Argentina e o Maradona mete um filha da puta, né? Mas você sabe que isso daí, olha, pouca gente sabe, mas eles microfonaram no estádio de São Paulo apenas as tribunas das autoridades italianas. Eles não permitiram que se microfonassem as curvas, onde estava o povão. Sabe? Então, assim,
era a cidade falsa inteira. percepção, né? Sim, completamente. A cidade inteira torceu contra a Itália. Agora, ô Zé, qual que é a sua opinião? Tem muita gente que diz também que ao mesmo tempo que o Maradona mudou o Napoli, e de fato mudou, né? Isso acho que não está nem em discussão. E também ele conseguiu, ele se mostrou muito pro futebol também jogando no tempo do Napoli. Mas tem muita gente que diz que foi lá também que ele conheceu a máfia e teve o primeiro contato com a droga. Você acha que de fato rolou isso? Sim, rolou, sem dúvida. Né? Assim, existe um problema muito forte, né, com a questão da máfia, da Gomorra, né, que é a máfia local de Nápoles, né, e até hoje eles dominam lá. Existe um problema muito sério lá. Eles dominam vários serviços públicos da região de Nápoles. A coleta de lixo, alguns meios de transporte, o Transvesuviano, que é um trem que leva até a região de Pompeia, é controlado por setores da máfia, né? Então, ele teve contato, sim. Há quem diga que a própria vinda dele foi patrocinada por mafiosos. Sim, tem isso também, né? E ele vai encerrar o ciclo dele no Napoli sendo pego no exame antidoping, né? E depois ele é mandado embora do time, né? Enfim, sim, aí toda a história que a gente já sabe, né? Aí ele foi para o Valência, né? Aí a luta dele contra o vício, né? O começo do fim foi aí, podemos falar, na verdade. Eu vi uma reportagem muito da hora dessa época que ele estava no Napoli ainda, né? Quando eles formaram o esquadrão. Acho que o Bruninho vai perguntar daqui a pouco sobre isso daí, né? Mas uma entrevista do Careca, cara, que ele falava, assim, retrata muito o que você falou, né? De como ele jogava e como ele dava orgulho para esse time, né? O Careca falou, não é que eu era bom, que eu era matador, que eu era artilheiro. O baixinho me colocava na frente do gol 4 vezes por jogo, velho. Então eu tinha que guardar, bicho. Né? O Careca foi um monstro de atacante, né? Representa também muito essa época. E deu um brasileiro pra gente, né, Xuxinha? Mas esse aí jogava muito. Então, esse jogo da final contra o Guarani foi o jogo que definiu a contratação dele. Aquele gol que ele faz, o 3-2, né, no finalzinho, aquele jogo, é emocionante aquele gol. Até hoje. Assim, tanto que assim, o São Paulo fez uma semifinal contra o América naquele campeonato, o América Carioca, né, Ameriquinha, e o São Paulo penou, né, assim, ganhou no Morumbi o primeiro jogo, mas o jogo da volta foi um jogo transmitido na Itália, né, porque assim, o Napoli já estava querendo contratar o Careca, e nesse jogo o Careca não foi muito bem, né? Então ficou aquela dúvida. Mas aí, na final, ele faz aquele gol, né, antológico, na prorrogação, lá praticamente, e aí decidiram contratar, ainda bem. E aí o São Paulo foi jogar lá, né, na despedida dele. Foi. Não, e os dois continuaram amigos até, enfim, até o Maradona se ir, né? O Careca e os dois tinham um contato muito próximo mesmo. O Careca ficou uma comoção muito grande com a morte do Maradona, né? Você vê nas entrevistas, assim, o olho marejado, a voz embargada, porque realmente você vê ali uma amizade que se estendeu mesmo, não foi só momentânea, né? Foi uma amizade que levou-se para a vida toda, né? Então é diferente mesmo essa situação. Aí. O Barraca, manda a pergunta que você ia mandar aquela hora que você falou antes lá. Zé, eu vou, assim, como a produção sabe que não tem às vezes um pouco apertado, eu vou te emendar umas 3 perguntas seguidas assim, e você vai alinhando seu pensamento, tá? O Napoli, falar um pouco do Napoli de ouro, Careca, Alemão, Maradona em si, falar do time em si. Esse Napoli que você está vendo hoje é o melhor Napoli que você vê desde a época de ouro? E falar especificamente que eu lembro demais a conta de um trio que ficou na minha cabeça, que é o Lavezzi, Hamsik e Cavani. Fala um pouco desse trio para nós também, porque eu, como não torcedor, mas que conheço futebol, eu acho que depois desse Napoli de ouro, esse trio para mim foi o melhor, na minha modesta opinião. Eu acho que o grande momento da história do Napoli pós-Maradona foi o time do Sarri, né? E esse time do Sarri fez 92 pontos na Série A. Não é pouca coisa. Só que os malditos
né? Fizeram 96. E nesse ano, 99% dos campeonatos você seria campeão com essa pontuação, né? Sim. Com certeza. Olha, você sabe que assim, nós temos uma torcida oficial do Napoli no Brasil. Eu sou moderador, inclusive, do grupo. Peço até que vocês visitem. Tem um site do Napoli Brasil, né? Nós temos um canal no YouTube também. Uhum. E naquela temporada, quando o Napoli jogou contra o time da montadora no segundo turno, era um jogo crucial, era um jogo faltando 7 rodadas para o final, cabeça a cabeça ali, né? E nós matamos... E os caras estavam fazendo sacanagem, né? Acho que foi nesse campeonato aí que acho que a Juventus jogou todos os jogos depois do Napoli, não foi um negócio assim? Já entrava, ou jogou antes. Quando começou a emparelhar, aí a federação sempre marcava o jogo deles depois do nosso, sempre, né? E quando houve o confronto direto no segundo turno, o jogo foi lá no Chiqueiro. Aí a gente marcou o encontro em São Paulo, num bar, na Moca, na Rua Juventus. Propositalmente, né? Propositalmente, então, né, Zé? Nós chegamos lá no boteco, a gente reuniu cerca de 50 torcedores do Napoli do Brasil, foi gente do Brasil inteiro. Legal. Aí nós chegamos na rua, a primeira coisa que nós fizemos foi tapar com adesivo o nome da rua. E o dono do bar não entendeu nada, então ele colocou uma telona para cima no andar superior do bar. E assim, cara, o Napoli ganhou de 1-0 aquele jogo, gol do Koulibaly, e nós ficamos 1 ponto na frente deles, faltando 6 rodadas. Napoli izdvaja svoj tretji kot na tekmi. Jose Callejon na mesto Marija Ruja in E aí deram uma São Paulo e nada? Ah, cara, era 1 ponto de diferença. A partir daí... Tem que se esforçar esforçar mais para fazer São Paulo. A partir daí, eles pegaram Torino, Sampdoria, Verona, Bolonha, Fiorentina e Inter. O jogo contra a Inter foi um escândalo. Um escândalo. Foi 3-2 para eles. Assim, com aquele... Tinha um jogador deles, eu esqueci o nome, que deu uma voadora na cabeça do jogador da Inter. Nossa. Não foi nem falta. Teve um pênalti absurdo para eles, assim, mas assim, um pênalti que um fantasma encostou no cara. Pênalti. Teve um pênalti escandaloso para a Inter, não deu. E os outros times, assim, jogando naquela preguiça. Né? Aí teve um jogo que eu fui ver na casa do Xuxa, né? Que foi contra a Roma, que o Napoli tomou de 4. Culpa do Xuxinha, pé de gelo da porra. Totalmente. Desde sempre pé de gelo, né, meu? Tá que pariu. Ô, Xuxinha, deixa eu só te falar uma coisa. A produção tá avisando aqui, tá chegando a hora daquele momento, hein? Então solta aí, vamos ver. Você tá preparado, Zé? Opa! É o nosso quadro famoso aqui, o Embate. Esse quadro aí, Zé, a gente vai soltar algumas perguntas bombas para você responder assim na lata. Vamos ver como você se sai nessa daí, viu? Serão 2 perguntas. Era do embate, bebedor. É bebendo ou bebida que vai ganhar? Quem vai ganhar esse embate, bebedor? Zé Catapano, vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta. Você, dirigente ou técnico, né, do Napoli, vai ganhar um jogador de presente para ser o atacante, o camisa 9 do seu time. Quem você escolhe? Gonçalo El Pepito Higuaín ou Caio Bananão Ribeiro? Caio Ribeiro. Na lata? Na lata. Ele pega no gol também, né, Zé? Ele pega no gol também, né? Caio Ribeiro com uma perna só. Por que tanta raiva do Higuaín, Zé? Tem duas pessoas que não pisam mais em Nápoles. Gonçalo Higuaín e Maurício Sarri.
Bom saber. Deixa eu vender uma também, ô Zé. Quem é pior? Rafa Benítez ou Sex Hot como técnico? Cara, o Rafa Benítez, por pior que ele seja, ele foi campeão com o Valência com um time muito meia-boca, né? Foi campeão com o Chelsea. Também, e assim, o Chelsea é um belo time, mas... E no Napoli, ele não foi um péssimo, assim. É que, assim, ele tem uma filosofia de jogo ultrapassadíssima, né? Tá desempregado. Ou tá empregado na China, nesses confins aí. Mas, cara, eu não sou... O Xuxa sabe, eu sou adepto do futebol ônibus. Como que é o futebol ônibus? Ônibus na frente do gol. Time que não toma gol não perde. O Mourinho tem que ir pro Napoli, então. Você é fã do Mourinho. Entendeu? Porque a gente torce para time que sofre. Pessoas que torcem para times que sofrem são adeptos do futebol ônibus, entendeu? Entendi. Deixa eu aproveitar e mandar uma também. Então é o Carille, então. Como é que o Carille ganhou o campeonato? Você gosta desse jeito, então. Ele precisa de um Carille lá no Napoli. O Carille é ofensivo. O Carille é ofensivo, porque ele arma contra-ataque, cara. Não, agora, essa vai ter que... Eu vou colocar até na taxa aqui. Carille é ofensivo. É o nome do episódio, O Carille é ofensivo, é foda, hein, Zé? E Zé, qual que é a melhor pizza? De Nápoles ou de São Paulo? Cara, aqui em São Paulo vocês acham que come pizza, né? Essa você vai arrumar briga, hein? Cuidado, hein? Vai. Cara, pizza só existe uma. Só napolitano. Massa, molho de tomate fresco, queijo de mussarela de búfala, manjericão. Acabou. E ketchup. Você vai apanhar. Ele vai sair da live, ele vai sair da live. É que... É igual você ir na casa do italiano e comer a massa cortando o macarrão. Não se faz isso. Outra coisa, hein? Pizza não se come com talher. Essa eu concordo. Se come com a mão. Ô Zé, acabou passando, não sei se aquele trio que o Bruninho falou foi o melhor, na sua opinião, depois da época de ouro? Foi aquele time que ganhou a Copa Itália na final contra a Juventus, né? E era um timaço, né? Era um timaço. Cavani teve um momento de auge da carreira dele no Napoli, né? Eu acho que foi a melhor fase dele mesmo. Eu acho que foi a melhor fase dele. Ele entregou. Nem no PSG ele entregou, tanto que ele entregou no Napoli. É verdade. E o que esperar do Napoli de agora em diante? Que momento o time está passando? Dá só um overview pra gente aí. Cara, eu lamento muito que o Ancelotti tenha pego um problema muito sério lá no Napoli de indisciplina do grupo, porque eu acho ele um baita treinador. Ele perdeu o vestiário lá, né? Sim. É porque teve aquela questão envolvendo o jogo contra aquele time que acusaram a cidade de Nápoles de estar infestada. Tá parecendo Harry Potter, né, meu? Aquele que não se pode dizer o nome, né? E aí, sempre eles estão envolvidos em maracutaia, são eles. Ó, eu tenho uma definição para vocês sentirem como é na Itália. Aquele time da Fiat é o Corinthians da Itália. Ganha roubado pra caralho, né, meu? Sim. Na dúvida, sempre para eles. Na dúvida, sempre para eles. Aí eu gostei. Aí... Ou o Flamengo também, né? Porque o time pra ganhar roubado, né? Mas aí vocês multiplicam por 50, entendeu? Porque, assim, e outra, eles têm uma maioria esmagadora de torcida lá. Né? De cada, acho que 10 italianos, 4 ou 3 são daí para mais. Eles têm maioria de torcida em todas as cidades. Todas. Ainda mais essa sequência de 8 títulos, né? Com exceção de Roma e Milão, em todas as demais cidades eles têm maioria de torcida. E, obviamente, em Nápoles, né? Que não tem ninguém. Porque se tiver, tá morto. Agora, nas grandes centros, assim, Inter e Milan, certamente eles têm. Na cidade de Milão mesmo, onde tem 2 potências, eles têm lá 15% de torcida. Em Roma tem 15%, é assim. E o resto da Itália na Itália inteira tem torcida deles. É uma praga, é grama.
É a merda. Ô Zé, e corre o risco do Napoli aí ganhar alguma coisa, beliscar alguma coisa? Não, esse ano aqui a disputa é por uma vaga na Champions, né, cara? Assim, Aí quarto, né? Vergonha? É quarto lugar, né? Tá disputando com a Atalanta ali o quarto lugar, né? E vamos ver o que sobra, né? É triste ter que torcer dessa maneira aí, Zé. Mas assim, o italiano, assim, cada jogo do Napoli, para nós, é um título. Eu tô fazendo, a gente agora no nosso canal tá fazendo a gente tá narrando jogos no nosso canal. Eu tô narrando jogos lá. Que legal. Né? Que da hora, Zé. Mas sem imagem, né? Sem imagem, né? Senão é strike. Meter um gato net lá. Mas desde que eu peguei para narrar, já faz umas 4 rodadas, o Napoli tem vencido. Pé quente. Então eu vou narrar até morrer. Vem aqui em casa que você perde. Jamais. Eu adoro você, mas não vou mais. E agora, se expulsionar isso aí pro Napoli, vão pedir para ele narrar jogo de São Paulo também, né, Xuxinha? Porque tá precisando. Exato. Aí a gente tem que falar em valores. A gente vai fazer igual o São Paulo faz com o Daniel Alves. Se a gente contrata, pagar, a gente não paga. Aí também ele não joga, né? Então tudo bem. Mas não tá jogando faz tempo, viu? Até acho que tá. Pelo menos foi um campeonato mais competitivo, né? E graças a Deus quebrou também, né? Esse estigma aí que tava, né? 8 campeonatos seguidos, pelo amor de Deus, né, cara? Não tem campeonato nacional que se resista a isso, né? Deus me livre. Exato. Tem que dar uma mexida. Tanto que a seleção italiana ficou fora de Copa e tudo. Exato. Considerações finais, Zé? A gente tá com o tempo meio corrido aqui. Então, falando da seleção, só para finalizar, que ele falou que realmente a Itália passou por uma baixa, né, na seleção. A Itália está 25 jogos invicto na eliminatórias, considerando jogos de eliminatória, amistosos, né, aquela Liga das Nações lá que eles fazem. Mas o napolitano não está nem aí para a seleção, hein? Ele caga e anda para a seleção. Recado dado. Muito embora o Insigne seja capitão do time, né? Verdade. Tem detalhe. Mas sensacional o resumo dele, cagando e andando para ser. Mas vamos ser sinceros, viu? O último final de semana que teve só jogo de time, de nação, né? Que chatice da porra, né? Macedônia, Inglaterra, jogos. A Macedônia ganhou da Alemanha com o gol do Elmas, nosso médio volante lá, né? Cada um. Meus amigos, produção chamou aqui já. Mais uma vez, obrigado. Desculpa aí a correria sempre para finalizar, que a conversa boa ia voar aqui. Agradeço mais uma vez vocês. Bruninho, dá um tchauzinho aí para nós. Goiás. Valeu, Zé. Brigadão, cara. Estamos te esperando novamente por transportar o resenha. Brigadão, cara. Eu que agradeço. Quando o assunto é bom e o convidado também, a gente faz uma rodada dupla aí depois, a gente faz mais um episódio. Acho que tem assunto pra caramba para falar. Com certeza. Valeu, moçada. Obrigado. Boa noite. Valeu por acompanhar aí. Curta, compartilhe. Valeu.